Fala galera, beleza? A gente vai hoje estudar Química 2. Vou explicar para vocês um pouco de número de massa, número de prótons, número atômico, elétrons e algumas relações, tá? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Turma, vamos lá. Pra gente começar, eu escrevi aqui, ó, um elemento X qualquer, tá? Esse elemento é como se fosse o hidrogênio, o cálcio, sódio, enfim. Aqui está o nosso elemento X. Aparecem aqui nesse elemento duas numerações, né? Vai aparecer uma aqui em cima, ou pelo menos é para aparecer, e uma aqui embaixo, tá? Esse de cima é conhecido como número de massa. Número de massa. Esse de baixo é conhecido como número atômico, tá? Eu entendo a cabeça de vocês, né? Aquelas coisas que a gente não consegue entender. Poxa, se o nome é número atômico e começa com A, por que não é o A que representa o número atômico, né? Pois é, concordo com vocês. Se esse cara é número de massa, deveria começar com M, né? Mas deve ser um M aqui, não um A. Mas enfim. O que é o número atômico? O número atômico, gente, é a mesma coisa que o número de prótons. Tá? É só um nome bonito para a gente identificar o número de prótons. Lembrem disso sempre. E o número de massa, ele vai ser a soma entre o número de prótons, que é o nosso Z, mais o número de nêutrons. Lembrem disso, tá? Isso, a gente chama número de massa porque, de fato, a massa de um elemento é determinada pelos prótons e pelos nêutrons. Mas e os elétrons? É porque os elétrons pesam muito pouco. Então, é irrisória a contribuição dos elétrons no peso, na massa do elemento, tá? Quem determina se ele é pesado ou não são os números de prótons e os números de nêutrons, tá? Então aprendam isso. O número de baixo é o número atômico, que quer dizer o número de prótons, e o número de cima é o número de massa, que representa a soma dos prótons com os nêutrons, tá? E agora vem a pergunta: como determinar o número de elétrons? Gente, isso vai depender de duas coisas. Primeiro, se esse elemento é neutro, e segundo, se esse elemento é com carga. Antes de eu falar disso, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Nenhum elemento perde prótons. Isso não acontece. Um elemento pode perder elétrons. Elétrons ele pode perder ou ganhar elétrons. Se a carga do nosso elemento for positiva, significa que ele perdeu elétrons. Perdeu elétrons. Perdeu. Porém, se a carga for negativa, isso quer dizer que ele ganhou elétrons. Ganhou. Tá? Isso é muito importante da gente entender, esses sinais, tá? Então, se a carga for mais, significa que perdeu elétrons. Se a carga for menos, significa que ganhou elétrons, tá? Mas prótons nunca se perde. Se meu elemento é neutro, o que é que significa ser neutro, gente? Ser neutro significa que o meu número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, tá tudo balanceado. Prótons iguais a elétrons. Para cada próton eu tenho um elétron. Para cada próton eu tenho um elétron, tá? Um átomo, um elemento neutro, acontece isso, tá? Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio só tem um próton. Ele é assim, ó, um próton. Tudo bem? Se esse elemento hidrogênio só tem um próton, quantos elétrons ele tem? Ele é neutro? Ele é neutro. Se ele é neutro, então ele vai ter um elétron também, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Beleza, galera? Então lembrem disso. Se o elemento for neutro, é muito fácil achar o elétron. Basta olhar o número atômico e o número de elétrons é igual ao número atômico. Top. Agora, se o elemento tiver carga, a gente tem que analisar se ela é positiva, se ela é negativa, qual é o número dela. Tá? Por exemplo, vamos usar aqui um exemplo interessante. Um exemplo real, que se eu não me engano, inclusive, vai estar na matéria de vocês, nas questões de vocês. Vamos olhar aqui o ferro. Eu tenho aqui o ferro. O ferro tem 15 prótons, então 15 vem aqui embaixo, né? E a carga do ferro aqui vai estar 3 mais, tá? O que é que essa carga significa? Essa carga significa que o ferro
perdeu 3 elétrons. Perdeu 3 elétrons. Porque é positivo, né? Positivo de que perdeu. Minha pergunta é, antes de perder, o ferro tinha quantos elétrons? Ora, antes de perder, o ferro estava neutro. Se o ferro estava neutro, significa que os elétrons dele eram iguais em mesma quantidade do número de prótons, que é o 15. Ó. Então, no começo, ele tinha 15 elétrons. Porém, ele perdeu 3. Se ele perdeu 3, quantos elétrons ele tem agora? Agora ele tem 12 elétrons. É assim que a gente vai resolver, tá? É exatamente dessa forma. A gente vai enxergar como era o elemento neutro, ver quantos elétrons ele tinha quando era neutro, e depois vai estabelecer quantos ele tem agora, baseado na carga. Se ele perdeu ou se ganhou, tá? A gente vai ficar mais claro quando a gente fizer as questões. Relações entre átomos, tá, gente? Existem algumas nomenclaturas que a gente usa na química, como isótopos, isoeletrônicos, isótonos e isóbaros, que quer dizer algumas relações entre átomos, tá? A palavra iso, ela quer dizer igual. Igual. Sempre. Isomeria, isonomia, tá? Iso quer dizer igual, beleza? O que significa dizer que dois átomos são isótopos? E aqui eu quero que você note essa palavrinha aqui, ó, essa letrinha. Olha o P. Isótopos. Isótomos, eles têm a mesma alguma coisa. Aí você já deve saber, né? O P é de prótons. Ele tem o mesmo número de prótons. O mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número do Z. Certo? Isoeletrônicos. Aqui eu vou ter que circular a palavra toda, né? Isoeletrônicos. O que é que vocês acham que é? Mesmo número de quê? Elétrons. Claro. Mesmo número de elétrons, tá? Eu gosto de chamar o elétron assim, ó. Mas é uma nomenclatura minha, tá? Pode colocar como você quiser. Se você quiser colocar uma maçã para simbolizar os elétrons, pode usar. Isótonos. Olha o N aqui, ó. É nêutrons. Mesmo número de nêutrons. Tá? Mesmo número de nêutrons. E isóbaros, esse é o que não tem nada a ver, porque o B não tem nada a ver, mas o A tem. Ó. Isóbaros, gente, é o mesmo número de massa. Então é o mesmo número do ar. Lembra o que é o A? Ó? O A é o número de massa. Ó. Lembra disso, tá? Mesmo número do ar. Mesmo número de massa. Tá? Isso aqui, ó. Cada coisinha dessa tem que estar fixa na nossa cabeça, galera. Cada conceito desse aqui, ó, tem que estar bem preparado na nossa cabeça. Beleza? Sabendo disso, vamos agora resolver algumas das nossas questões que nós temos para hoje. Beleza, galera? Vamos começar pela nossa questão de número 1, né? Eu vou fazer os primeiros, depois vocês vão continuar. Vocês vão aprender. Olha só, a gente tem aqui espécie química, né? Várias espécies químicas aqui. Sílica, argônio e etc. Alguns que eu não sei nem o nome, para falar a verdade. Precisa trabalhar para ver. E a questão pede número atômico, número de massa, número de prótons, número de elétrons e etc. Olha só. Número atômico. Muito simples. Número atômico é o cara que tem aqui embaixo, né? Ó. Então, ó, 14. 14. Número de massa. Número de massa aqui vem aqui em cima. Né? No caso, 28. Número de prótons. Número de prótons é a mesma coisa que número atômico. Então, 14. Quantos elétrons? Vamos olhar a carga. Tem carga? Não tem nenhum númerozinho aqui, ó. Então ele é um elemento neutro. Se é neutro, o número de prótons é igual de elétrons. Então tem 14 elétrons também. E o número de nêutrons? Quantos nêutrons esse cara tem? Ora, o número de massa é 28. O ar é 28. Lembra que o ar é a soma de prótons mais nêutrons. Quantos prótons esse cara tem? Tem 14 prótons. Então aqui é 14. Então 14 mais N tem que fechar 28. Então quanto é o N? 14 também, porque 14 mais 14 fecha 28. Simples, né? Vamos para o argônio agora. Número atômico, 18 de cara, né? Vamos fazer mais rápido. Lá embaixo 18, porque é 18. Número de massa, lá em cima, 40. Número de prótons, mesma coisa que número atômico, 18. Número de elétrons, tem carga? Não tem carga. Então número atômico é igual ao de elétrons, né?
Então 18 também. E número de nêutrons? Ora, se eu somar o número de prótons com o número de nêutrons, tem que fechar 40, que é o número de massa. Qual é o número que somado com 18 dá 40? 22. Então, 22 nêutrons, tá? O restante aqui, vocês fazem sozinhos, tá? Esse aqui eu vou fazer com vocês. Não muda nada, mas vou fazer um com carga, tá? Vamos lá. Qual o número atômico desse elemento? O número atômico está aqui embaixo, ó, 34. Beleza. Qual o número de massa dele? Lá em cima, 79. Beleza. Número de prótons. O número de prótons é igual ao número atômico, né? Então, 34. Número de elétrons. Agora é importante. Tem carga, tá? O que é que essa carga 2 menos quer dizer pra gente? 2 menos, negativo, né? Então quer dizer que ganhou elétrons. Ganhou 2 elétrons. Ganhou 2 elétrons, gente. Minha pergunta é, antes dessa carga ele estava neutro. Quando ele estava neutro, ele tinha quantos elétrons? Quando ele estava neutro, ele tinha 34 elétrons, porque lembrem que o elemento neutro, o número de prótons é igual ao de elétrons. Então no começo ele tinha 34 elétrons. Aí ele ganhou mais 2. Ficou com quantos? 36. Simples assim. 36 elétrons. E número de nêutrons? Ora, você tem 34 prótons e o número de massa é 79. Se eu somar nêutrons com prótons, se eu somar 34 com nêutrons, tem que fechar 79. Qual é esse número? 45. Beleza? O restante vocês conseguem fazer sozinhos. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão. Considerando as espécies químicas, tá aí elas, ó, identifique os átomos que são isótopos, isóbaros e isótonos. Vamos lá. Vamos pegar aqui um por um e vamos calcular e vamos fazer para cada um aqui a classificação, tá? 12, 24, o B a gente tem aqui 11 e 25, a gente tem aqui o C também 25 e 12, a gente tem aqui o D que é 24 e 11, e a gente tem aqui o E que é 27 e 13. Vamos lá, para cada um desses. Quanto é o Z? Número de prótons? 12. Quanto é o A? 24. E quanto é o número de nêutrons? Lembra que se eu somar 12 com nêutrons, tem que fechar os 24, né? Que é o número de massa. Então tem que ser 12 nêutrons também. Beleza. O B agora. Uma setinha, né? Para não desorganizar. Foi mais feio. Número atômico. Número de prótons, né? Claramente 11, né? Número de massa. Pô, como ficou feio esse meu 11, cara. 11. Número de massa. 25. Número de nêutrons. Se eu somar número de nêutrons com prótons, tem que dar número atômico, né? Desculpa, número de massa. Então, o número de nêutrons é 14. Porque 14 mais 11 fecha os 25. Agora para C. Número atômico, 12. Número de massa, 25. Número de nêutrons, claramente 13, né? Para fechar os 25. 13 mais 12 fecha 25. Agora para o D. Número atômico, 11. Número de massa, 24. E nêutrons, obviamente, se eu somar nêutrons mais 11, tem que dar 24, então nêutrons, 13. E aqui o elemento é número atômico, 13. Ajeita esse 13, Vitor. Ai, que burro, dá 0 pra ele. 13. Número de massa, 27. E número de nêutrons, obviamente, se eu somar nêutrons com prótons, tem que fechar os 27, então 14. Vamos agora analisar. Quais são os elementos que são isótopos, ou seja, mesmo número de prótons, mesmo número Z? Vamos lá, vamos enxergar aqui. Quem é que tem mesmo número de prótons? Ora, o A tem 12 prótons, o C
também tem 12 prótons. É isso? Então, de cara, a gente já sabe que o A e o Z, ou o A e o C, né? A barra C, eles dois são isótopos, todos os dois têm 12, né? Tem mais alguém que tem mesmo número de prótons com outro elemento? Tem. O elemento B tem 11 prótons e o elemento D também tem 11 prótons. Portanto, também temos o par B e D. Eles também são isótopos, né? Agora vamos para os isóbaros. Isóbaros, ó, letrinha A, tem a ver com o número de massa, tem a ver com o azão, né? Vamos ver aqui o azão do pessoal. Olha só, o elemento A tem número de massa 24. E o elemento D também tem número de massa 24. Portanto, de cara a gente tem o par A e D. Todos dois são isóbaros. Quem é que a gente tem mais de isóbaros? A gente tem aqui, ó, o elemento B tem 25 de número de massa. E o elemento C também tem 25 de número de massa. Então a gente tem aqui, ó, B barra C, são isóbaros. E os isótons, quem são? Vamos ver. A gente nota aqui, ó, que o B tem 14 nêutrons. E o E também tem 14 nêutrons. Então, de cara, a gente tem aqui o par B e E. Eles são isótons. Mais alguém? Com certeza tem mais gente. Vamos ver aqui. O elemento C tem 13 nêutrons. E o elemento D também tem 13 nêutrons. Então, C barra D também tem 13 nêutrons. Simples assim. Easy peasy. Beleza? Vamos aqui para a nossa última questão. Vamos lá. Considere dois átomos isótopos, ou seja, tem o mesmo número atômico, A e B, com dados a seguir. Determine para cada um dos átomos os valores dos respectivos números atômicos, número de massa, número de nêutrons, número de elétrons do cátion A2+. Gente, se esses dois caras são isótopos, significa uma coisa só. Que esse númerozinho que aparece aqui, ó, que é o quê? O Z, tem que ser igual a esse númerozinho que aparece aqui. Isso é óbvio. Portanto, 2x mais 3 tem que ser igual a 3x menos 7. Vamos passar o 7 para lá somando e vamos trazer para cá o 2x subtraindo. Vou ter o seguinte, lá vai ficar 3 mais 7 igual a 3x menos 2x. Isso dá pra gente que o x é igual a 10. Tá? Se o x é igual a 10, vamos fazer as substituições. O elemento A vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui no cantinho. O elemento A vai ficar assim, ó. Onde tem x, bota 10, tá? Quando eu substituir aqui por 10, vai ficar 2 vezes 10, 20. 20 mais 3, 23. Então aqui embaixo, 23. Beleza? E em cima, 4 vezes 10, 40. 40 mais 8, 48. Então, 48 aqui. Tanto faz, tá? Esse 48 ficar aqui ou ficar aqui. E o B? O B ficou, onde tem 10, onde tem x, bota 10. 3 vezes 10, 30. 30 menos 7, 23. Claro que tinha que dar 23 também, né? Porque eles são isótopos. E aqui em cima, 5 vezes 10, 50, menos 1, 49. Então aqui fica 49. Então bora lá. Números atômicos. Números atômicos é um número de prótons, né? Tanto A quanto B tem número atômico 23. Número de massa. O número de massa dos dois é diferente, tá? O número de massa do elemento A, é 48. Já o número de massa do elemento B é 49. Número de nêutrons. Ora, vamos para o elemento A primeiro. O elemento A tem número de massa 48 e tem 23 prótons. Se eu somar 23 com os nêutrons, tem que fechar 48. Quanto é que vale os nêutrons, então? 25.
para fechar os 48. E o número de nêutrons de B? Ora, o B também tem 23 prótons, mas tem 49 de número de massa. Então, se eu pegar o 23 e somar com os nêutrons, tem que fechar 49. Quanto é, então? 26. Fechar os 49. E ele pede também o número de elétrons do cátion A2+. Então, eu vou pegar o elemento A aqui, que é 23, 48, e botar a carga dele aqui, ó, 2+. O que é que essa carga aqui quer me dizer? Essa carga quer me dizer que o elemento A perdeu 2 elétrons. Perdeu 2 elétrons. Tá, no início ele tinha quantos elétrons? No início ele estava neutro. Se ele estava neutro, ele tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, no início, ele tinha 23 elétrons, que é igual ao número de prótons, né? Só que o tempo passou e ele perdeu 2 elétrons. Depois que ele perdeu 2 elétrons, ele tinha 23, perdeu 2, 21 elétrons. Então, ele ficou com 21 elétrons. Beleza, turma? Por hoje é só. Valeu.